Mas eu queria te perguntar, Pedro, a respeito, porque você falou muito bem, né? Você é um cara que foi da área do esporte muito tempo, saiu e agora voltou também, e voltou em bom momento para falar de São Paulo, principalmente. Queria te perguntar quais são os principais, assim, desafios que você enxerga nessa função investigativa e se não existe um certo temor, porque eu vi que o chat perguntou também, isso é algo meio básico, quando você está mexendo ali com crime, quando você está mexendo com, assim, corrupção privada no meio do esporte, tem gente que tenta uma coação. Você já passou por uma situação desse tipo e é algo que já te intimidou em dado momento? Porque, como você falou, você já fez investigação de exploração sexual. Eu vi a sua matéria esses dias também do caso do Palmeiras, né? Que é um caso muito grave também, de um cara que estava atuando na base ali, que, enfim, cara, pedia foto nu da molecada, um negócio, puta, uma matéria de ficar enojado quando você lê. Isso é algo que já te intimidou em dado momento? Cara, no começo, né, da minha carreira como jornalista, eu lembro até hoje, eu virei jornalista tarde, né? Eu fiz direito, eu não. Eu trabalhei com isso um tempo. Eu comecei a trabalhar com jornalismo ali, eu já tinha uns 27, 26 para 27 anos. E eu comecei a trabalhar no Lance. E aí eu lembro, né? Eu não lembro se eu já tinha vindo pro UOL ou se eu ainda estava no Lance. Mas era aquela cobertura da construção do estádio do Corinthians para a Copa, e aí publiquei em parceria, até na época com o Perrone, que era colunista aqui do UOL também, matérias super faturamento, e aí na semana que eu tinha publicado a matéria, teve uma visita lá na arena, e o Andrei Sanches estava lá fumando cigarro. Aí passou lá o grupo de jornalistas, ele quem é o filho da puta do UOL, aquele jeito do Uhum. Andrés. E ali era aquilo meio novo pra mim, eu fiquei meio assim, opa, será que eu faço eu, né? Levanta a mão ou não? Mas, cara, de uns tempos pra cá, eu acho que puta, eu mexi em coisa muito pior que dirigente de futebol, sabe? Eu acho que milionário envolvido em denúncia de, pô, abuso sexual. Mesmo algumas outras coisas, como, por exemplo, cobrir a relação do Pablo Marçal com os clientes lá do curso dele. Coisas que me expunham mais, acho, do que o futebol. Então, hoje, eu, assim, me importo muito pouco, assim, eu não... E nunca tive, por nenhuma investigação relacionada ao futebol especificamente, alguma coisa assim mais grave que tenha me feito, puta, sentir medo de verdade, sabe? Eu fui processado já, né? Eu fiz uma matéria sobre um médico que trabalhava no Corinthians que estava envolvido com pornografia infantil e ele me processou. Eu fiquei um tempo proibido pela justiça de dar a matéria até ele, né, ser condenado ou não. Eu fui processado pelo pai do Neymar também, quando eu fiz o podcast. Ele tentou ali impedir que o podcast saísse antes dele ir pro ar. Mas é um cara que hoje, quando eu encontro, eu converso, me trata bem, é um cara, pô, tem... Então, não, em princípio não. Mas o futebol, ele é um meio difícil, né, para investigar, porque você tem entidades privadas que são super blindadas, né? Elas mesmas criam as condições para se blindar. Quando você está lidando com o poder público, você pode fazer um pedido. Ó, eu quero ver esse contrato com base na lei de acesso à informação. E, eventualmente, eles vão ter que, no mínimo, responder se eles vão te dar acesso ou não. E se eles não te derem, eles vão ter que justificar. O clube não tem isso, né? O clube, você depende de alguém lá de dentro ou do próprio clube abrir esse acesso, né, para informação. E acho que durante muito tempo, isso foi um grande problema, né, no São Paulo. O São Paulo foi se tornando, com o passar dos anos, dos clubes que eu tenho mais familiaridade, é tranquilamente um dos menos transparentes, né? Anunciou várias coisas com pompa, e aí, pô, conselho de administração lá. Você vai no site e as atas começam super completas, com 3 páginas, e elas vão diminuindo. E aí, no meio do caminho, você tem 20 seguidas que não abrem, e você não consegue saber como, né, os caras estão votando. O São Paulo trata todos os contratos como super sigilosos, né? Porque no Brasil a gente tem isso, você não pode saber
quanto o clube está recebendo de patrocínio. Não, que é segredo, é sigiloso. E isso dificulta. Eu acho que o maior desafio do jornalismo investigativo no Brasil é ele tá nos clubes. Entidades privadas que não têm essa cultura de dar satisfação. Não precisam e não dão. E às vezes a gente acaba descobrindo coisas mais na marra, né? Sim. E o jornalista investigativo não é uma pessoa querida, né? Você, quando você fica razoavelmente conhecido por mexer onde não querem que você mexa e fuçar nas coisas das pessoas, você não vai ser um cara que vai ser... Você vai ser procurado para isso. Mas quando o Camisa 10 quiser dar uma entrevista exclusiva sobre o momento maravilhoso que ele tá vivendo, você não vai ser procurado. Então tem até pessoas no meio que são meus amigos, mas que às vezes eu mando mensagem, pô, e aí, não, puta, você mandando mensagem, o que você quer? Fala comigo, né? O que você quer, sabe?